Amém. Todo mundo aleluiado já? Amém. Agora a gente vai começar a melhor parte. Oséias capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus diz assim: O Senhor me disse: vá, traga sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não mais será prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Amém? Quem entendeu o que está sendo dito aí? Oséias era um profeta. Ele foi chamado por Deus e ele era um profeta ali do reino norte. A gente sabe que depois da morte de Salomão, os reinos se dividiram. Ficaram o reino sul e o reino norte. Então, Oséias era esse profeta do reino norte. E ele o Senhor começou a usá-lo, eu acho que no reinado de Jeroboão II, e por aí vai, ele foi usado em outros reinados seguintes. Então Deus, naquela época, o povo de Deus, o povo israelita, estava entregue à prostituição, à idolatria. Eles cultuavam e adoravam outros deuses. Agora, sabe o que é interessante? Que a vida espiritual daquele povo estava em decadência, mas eles viviam um grande momento de prosperidade financeira. Sabe o que isso me ensina e deve nos ensinar? Que porque nós não conseguimos fisicamente visualizar o mundo espiritual, não significa que ele não é real. E sabe o que é triste? Muitos crentes não, porque a Bíblia diz que até os demônios creem em Jesus. Mas muitos cristãos não acreditam no mundo espiritual. Muitos cristãos vivem uma vida como se o mundo espiritual não fosse real, como se o cristianismo não passasse de uma mera religião e o mundo espiritual não fosse real. E o que eu quero te falar é que aquele povo, aquela nação, ela vivia uma grande prosperidade, tinha abundância financeira, mas Deus estava mostrando como estava o espiritual deles. E eles estavam sendo rejeitados pelo Senhor. E a mão do Senhor ia pesar sobre a vida deles. Então o Senhor levanta Oséias, um profeta para aquele tempo. E eu não sei se você já leu o Novo Testamento, mas você vê Jesus ensinar várias vezes por muitas parábolas. E sabe o que Deus faz com Oséias? Deus diz: Oséias, você vai ser a minha parábola viva. Essa é a minha tradução. Oséias, você vai ser a minha parábola viva. Eu vou usar a sua vida, Oséias, para fazer um exemplo de como eu amo esse povo e de como esse povo tem se prostituído, de como ele tem adorado outros deuses e colocado outros deuses num lugar que é meu. Então Deus levanta Oséias e usa a vida de Oséias para mostrar como uma simbologia o relacionamento dele com aquele povo, com o povo de Israel. E aí ele fala para Oséias: Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta. Eu imagino o povo naquela época. Oséias era um profeta, falava em nome da palavra de Deus. Meu Deus, esse homem está se casando com uma prostituta. Mas o Senhor fala: Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta. E Oséias vai lá e escolhe Gomer para ser a esposa dele. Gomer dá 3 filhos para Oséias. Quando a gente vê no capítulo 3, a Bíblia fala que ela volta
para a prostituição, né? Ela tá ali na prostituição e é sobre isso que eu quero falar com você. A Bíblia fala que quando Gomer está envolvida na prostituição, adulterando, né? Hoje ela já não é mais ali legalmente, apesar de pertencer a Oséias, ela está junta também, pertencente a outros homens. A Bíblia fala que o Senhor chega com Oséias e fala assim: Oséias, agora eu quero que você vá lá e que você pegue a Gomer de volta. Eu quero ela de volta. E a primeira coisa que eu quero te falar nesses pequenos versículos que nós lemos é: Deus não tolera, não suporta a idolatria. Se eu perguntar para você hoje, o que é idolatria? Será que você sabe de fato responder? Será que quando a gente fala sobre idolatria, a gente só pensa em imagens e você se prostrar em frente de imagens, isso, aquilo, outro? Ou você sabe de fato o que significa idolatria? Eu quero te falar que idolatria é reverência, adoração, amor excessivo por qualquer coisa. Então, às vezes você pode pensar na idolatria como apenas imagens, mas idolatria não é só isso. Idolatria, se você ama pessoas, você ama líderes religiosos, você ama ídolos que você colocou dentro do seu coração, né? A gente vê aí pessoas fazendo, eu não posso falar porque um dia eu fiz também, não tanto, mas já fiz. Glória a Deus, o Senhor me tirou dessa cegueira espiritual, enfrentando filas e mais filas para ver pessoas, tocar em pessoas, às vezes sentir o cheiro do cabelo da pessoa e sei lá o que. Entendeu? Então, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Ah, Carla, então uma rede social pode ser uma idolatria? Pode. Um filho pode ser uma idolatria? Pode. Um casamento pode ser uma idolatria? Pode. Um marido, uma esposa pode ser uma idolatria? Pode. Uma ideia que você está obcecado por ela e você coloca ela no lugar de Deus, pode ser uma idolatria? Pode. Um sonho que você coloca no lugar de Deus pode ser uma idolatria? Pode. Eu quero te falar que Deus, Ele odeia a idolatria, porque foi algo que Ele mesmo estipulou. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 20, por favor. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás. Quem não sabe o que é prostrar, é ajoelhar, render adoração. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Olha a consequência da idolatria: que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Quando você é idólatra, quando você coloca algo no lugar do Senhor, você está o desprezando. E Ele está falando que quando você faz isso, você despreza o Senhor. Ele visita até a terceira, quarta geração que vem depois de você. Aí às vezes a gente pensa, né, como eu penso: ai, mas poxa, o que o meu bisneto tem culpa? O que isso tem a ver? Tem a ver que esses são ensinamentos que você vai passando de pai para filho, você vai criando aquela criança dentro daquele contexto.
Tem a ver que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Deus foi específico, Ele disse assim, ó, não terás outros deuses. Os meus pecados, ele também é uma forma de idolatria. Porque você se coloca no centro, um lugar que é de Deus. Ai, porque eu quero, porque eu mereço, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que satisfazer o meu desejo, porque, e ali você vai desprezando o Senhor. E colocando alguém ou colocando algo num lugar que é de Deus na sua vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é soberano. Abra sua Bíblia em Isaías 42, verso 8, por favor. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro, diga, a outro. Porque você pode, como eu falei, achar que é uma imagem. Achar, não, eu não sou idólatra. Não darei a outro a minha, nem a imagens o meu louvor. Deus foi específico. Eu não darei a outro. Que outro? Qual é o outro que está ocupando o lugar no teu coração que é de Deus? Qual é o outro? Porque Deus falou que Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então quem é o outro? Às vezes é um pecado que você tem ali de estimação, que você sabe que é errado, você sabe que não tem que fazer, mas você continua cometendo. E Deus está falando assim, eu não darei a minha glória a outro. Eu preciso ser o primeiro. E se você está fazendo isso, é porque eu não sou o primeiro. É porque você é o primeiro. Porque você está satisfazendo o seu desejo ao invés de satisfazer o meu. E o meu é que você não faça isso. Então, todas as vezes que o outro, a outra, alguém, um lugar, uma ideia, pessoa, enfim, um plano ocupa o lugar de Deus, você está falando assim, ó, eu sou o centro, eu sou Deus da minha vida. E Deus foi claro. Ele disse, não fará para você outros deuses. Eu sou o único Deus. Eu sou o único que é adorado. Eu sou o único que você deve adoração, rendição. Eu sou o único. Mas muitas vezes eu e você, até sem percebermos, nós caímos no pecado da idolatria. Sabe, é engraçado porque a idolatria ela tem a ver com a adoração. E nós fomos feitos, pasme você, para adorar. Eu não sei se você já viu uma criança pequenininha, mas eu já observei. Eu gosto muito da Isadora, que ela é falante, ela fala explicar, todo assim, tudo explicativo, sabe? Ela tem um jeito para falar e quando ela chega e ela vê um negócio, ela... Ai, mas eu adoro... Ela nem vê a primeira vez que ela tá vendo. Ela diz, mas eu adoro tanto isso aqui, sabe? Eu adoro tanto. E eu fico vendo o jeito dela. Eu falei, ela nem sabe o que é Senhor e ela já está adorando. Mas é porque eu e você fomos criados para adorar. Essa é a nossa essência. Nós somos adoradores. Essa é a sua essência. É por isso que nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Que a idolatria ela é um degrau podre. Quando a gente se distrai, lá tem uma coisa ou alguém ocupando um lugar que é de Deus. E Deus queria mostrar para aquele povo, vocês colocaram outro Deus, vocês foram lá e vocês se prostituíram. A idolatria é prostituição. Todas as vezes que você coloca alguém no lugar de Deus, entenda, você está se prostituindo. E a Bíblia diz que os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Todas as vezes que você coloca alguém, e Deus fala assim, ó,
Por isso que ele pediu para Oséias escolher uma prostituta. Ele queria mostrar como estava a real condição espiritual daquele povo. Ele disse, então vai e escolhe uma prostituta. Todas as vezes que nós caímos no pecado da idolatria, nós estamos nos prostituindo. E Deus, ele não tem parte, ele não aceita, ele abomina, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é o soberano, ele é o onipotente, foi ele que criou todas as coisas, é ele que precisa ser adorado. E se você pode olhar para você hoje e falar assim, realmente eu tenho colocado outras coisas no lugar do Senhor, esse é um grande dia para nós recomeçarmos e começar a fazer o que é certo, amém? Porque se nós estamos aqui é porque a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. A cada mensagem, a cada discipulado, a cada culto, a cada célula, o Senhor usa para nos alinhar à vontade dEle. É isso que Ele quer. Ele quer que o nosso coração esteja compassado com o coração dEle. Foi para isso que Ele nos criou. E aí, eu e você não podemos, em hipótese nenhuma, ser como o povo de Israel, que já vinha sendo advertido há muito tempo, mas porque fisicamente estava tudo bem, eles continuaram vivendo a vida deles. E quantas vezes acontece isso comigo e com você? Alguém chega com a gente e diz, meu irmão, você precisa mudar essa postura. Minha irmã, você precisa, está errado. Aí você olha para a sua vida e você fala assim, tudo bem. Acho que o irmão não gosta de mim. Eu tenho um negócio comigo. Tá tudo bem. E Deus levanta as pessoas, porque eu quero falar para vocês, pouco a gente lê a Bíblia, porque se lesse muito, Deus ia falar com você. Ele ia falar com você. Mas como nós lemos pouco a Bíblia, aí o Senhor sempre levanta alguém para falar conosco. Algo às vezes até que Ele já está falando. Às vezes você está tão distante de Deus que você nem consegue ouvir a voz dEle. Ele está te divertindo de algo que está errado, mas você está tão distante. Às vezes eu converso com algumas pessoas, não, mas o Espírito Santo falou comigo não. Falei, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível. Tem duas soluções aí, Senhor. Ou ela não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ou ela está muito longe que ela não está ouvindo a voz do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que fala, Ele fala a todo momento. A todo momento Ele fala. Só que às vezes os nossos ouvidos estão tão cheios de coisas que não é para estar e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Às vezes é tanto desejo, é tanta ambição, é tanta vontade de fazer tanta coisa que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe? E assim como nos dias de hoje aquele profeta é levantado para dizer assim, olha, vocês são idólatros. Vocês abandonaram o Deus que tirou vocês da terra do Egito, o Criador de vocês. Vocês estão se prostituindo, vocês estão adorando outros deuses. Então eu e você, meus irmãos, nós precisamos ter claro que a idolatria é algo que o Senhor, Ele tem uma resistência. Vamos lá em Romanos capítulo 1, se eu não me engano é isso. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, sabe? Como você se sentiria se você criasse algo, se você desenvolvesse algo, e isso fosse uau, e a pessoa chegasse e desse a glória a outra pessoa? Como você se sentiria? Você já parou para pensar? Se você criasse algo assim, e todo mundo, uau! Que incrível! Quem fez? Aí desce o nome para outra pessoa, não para você. Não foi você, como você se sentiria? É isso que a gente faz. Não é Deus não que está me abençoando. Isso aqui foi porque eu pedi do fulano, da ciclana, de não sei o que e tal. Não porque, sabe? Romanos capítulo 1, vamos lá. Romanos capítulo 1.
Vamos ler desde o 18? Romanos capítulo 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaro, quadrúpedes e répteis. Por isso, diga comigo, por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Meu irmão, a idolatria, ela é uma degradação moral. Quando você é um idólatra, quando você começa a colocar algo dentro do seu coração que ocupa o lugar de Deus, sabe o que isso vai fazer com você? Você vai ficar cego. Você não vai ver mais nada além daquilo que você quer ver. A idolatria, ela vai te levar para uma degradação moral. É por isso que hoje a gente vê tanta notícia ruim na televisão e a gente fala, meu Deus, como pode? Ele era pai, ele era mãe, ele era não sei o que, como pode ter feito isso? Porque deixou de dar lugar a quem de fato é o lugar. Deixou de adorar quem de fato era para ser adorado, que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus. E aí quando você se torna uma pessoa que coloca outras coisas no lugar do Senhor, você começa a decair moralmente. E é uma ladeira abaixo. Só que sabe o que é engraçado? Lembra que eu disse que você fica cego? Você não se dá conta. Às vezes você vê alguém fazendo pior que você e você fala assim, isso aí eu não vou fazer não. O meu pecado é o meu pecadinho aqui, só aqui, isso aí eu não vou fazer não. Você vai. Se você tiver tempo, se a ira do Senhor não te encontrar antes, eu quero te falar que você vai. Porque é isso. A Bíblia diz que o Senhor nos entregou, porque mesmo nós olhando, mesmo nós enxergando o atributo dele, olhando para a natureza, olhando para tudo que ele criou, mesmo nós sabendo, nós preferimos o quê? Dar glória a quem? A quem é parecido com a gente. Colocamos pessoas no lugar que é do Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava assistindo uma conferência de mulheres, né? E a pastora da conferência tinha mais ou menos umas 10 mulheres. A pastora de conferência usou o púlpito para dizer bem assim, pelo amor de Deus, me deixem passear entre vocês. Eu sou igual a vocês. Triste. Porque se fosse gente que não conhece a Deus, a gente entendia. Mas gente que está ali, está sentada na cadeira da igreja e insiste em colocar o homem num lugar que não é dele. Ai, porque o pastor fulano de tal, porque o político fulano de tal, porque o cantor fulano de tal. Insiste em colocar o homem num lugar que não é dele. A Bíblia diz que nós somos apenas vasos de barro.
Ai, mas é porque a fulana... Ai, eu quero bater uma foto, eu preciso bater uma foto, porque a fulana, ela... Meu Deus, ela influenciou muito a minha vida, ela não sei o quê. Porque o Senhor usou, irmão. Foi o Senhor que usou. Não foi a fulana. Se a fulana não tivesse entregado a vida dela para Jesus, o fulano não tivesse entregado, não tivesse participado de uma obra de redenção, de salvação, ele jamais seria usado para influenciar a sua vida, a não ser negativamente. E aí você coloca naquela pessoa uma glória que não é dela. Eu não concordo com as igrejas que são assim enormes e hoje tem área VIP. Não concordo. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa entender que esse lugar é de Jesus. Mas, gente, é muito feio chegar alguém que é famoso aí no mundo secular e você querer ficar batendo foto com a pessoa na hora do culto. Já é feio você tá querendo bater foto pra quê? Postar no Instagram. Ah, eu e a fulana, ó. Ela nem te conhece, ele nem te conhece, você só vai ser mais uma foto, só mais um rosto. Sabe? E aí, uma vez eu ouvi uma pessoa famosa falando assim: olha, eu não sou nem tão famoso, mas eu cheguei num culto e eu não consegui cultuar. Porque eu tô aqui adorando e a pessoa tá bem aqui, ó, atrás de mim. Nem pedia para bater foto com a pessoa. Tava pegando só a lateral dela assim, ó. Que isso dentro da igreja? Fora, a gente ainda consegue entender. Mas cegueira espiritual dentro da igreja, você coloca pessoas num lugar que é de Deus. Ai, porque eu quero, porque o fulano, porque não sei o que. Não, irmãos, toda glória, toda honra ao Senhor Jesus Cristo. Por isso o Renzo fala que o jeito dele de blindar, né, o coração dele é não receber elogios. Porque sabe, as pessoas do lado daí, elas são as primeiras a nos colocar num lugar que não é nosso. E se você não tiver cuidado, você acaba ocupando esse lugar. E quando você vê, você já é a estrela gospel. Nossa, não. E não, se não, assim não. Isso é errado. Eu lembro que eu ajudei muito uma pessoa e essa pessoa ficou muito grata comigo. E aí eu olhava para ela e dizia: meu Deus, tudo que eu pedi dela, ela vai me dar. Porque ela me oferecia tudo. E ali eu comecei a ter ideia como que o ministério era algo perigoso e por que muitas pessoas queriam estar lá. Porque quando você serve de instrumento para a vida de alguém, você estende a mão para essa pessoa e essa pessoa sai do poço de lama que ela vive, como eu já vivi, eu já estive lá. Você estende a mão para essa pessoa e essa pessoa sai desse poço de lama e essa pessoa tem uma nova vida, ela tem uma nova perspectiva, ela tem uma nova esperança. Sabe o que acontece? Com algumas, elas ficam gratas a você. Então elas querem te proporcionar tudo. Se elas puderem. E aí, meu filho? Se você não tiver Jesus, mas você não tiver firmado na palavra, você faz que tem problema não. Sabe, a gente sempre tem que ter cuidado, a gente chega por aí, né? Pastor tem essas coisas aqui, tem muita renúncia, mas tem umas coisas assim que eu falo: Senhor, só tu, obrigada. A gente chega: eu guardei pra senhora. Falou, glória a Deus, Pai, porque se não fosse o Senhor, eu era só aquela Miracarla lá da J. Vasconcelos. Entendeu? Porque eu fiz isso aqui. Sabe? É uma honra que o Senhor dá. Ele deixa. Agora a glória não, a glória é dele. Quem me tirou da lama foi ele. Quem fez o serviço, quem está fazendo, meu Deus, e o serviço é ele. Então, irmãos, vamos examinar o nosso coração hoje.
Vamos ver se nós estamos caindo no pecado da idolatria e colocando dentro do nosso coração coisas, pessoas que ocupam o lugar que é de Deus. Porque existe uma consequência que atravessa gerações por conta da idolatria. Então hoje é dia de nós nos examinarmos. Sabe, eu sempre digo isso, a nossa postura tem que ser assim, ó, Senhor, e hoje, essa semana, sim, eu estou sendo aprovado ou eu estou sendo só usado? Porque outra coisa que engana, irmãos, você é usado. O povo começa, ai, mas você é uma bênção, não tem outro como você é uma bênção, toda vez que eu te procuro, você tem uma palavra, ai, eu gosto de conversar com você, que homem sábio, que mulher sábia. E aí você começa, né? Uma infladinha de ego ali. Aí depois vem outro. Aí daqui a pouco eu sou uma bênção mesmo. Só que, irmãos, deixa eu falar algo. Ser aprovado é diferente de ser usado. Deus pode estar usando você. Já vi muitas pessoas aqui, ó, sendo usadas. Já sentei em mesa de pessoas assim, usadas, mas não aprovadas por Deus. Ser usado e ser aprovado são dois extremos. Então nós, como aqueles que cremos no Senhor Jesus, nós precisamos ir até Ele constantemente. Senhor, eu não quero ser usado por Ti, eu quero ser aprovado por Ti. Eu quero ter o meu selo lá, ó, que o Senhor está me aprovando. O Senhor está comigo, eu não estou sendo só usado. Porque você pode ser usado, irmão, usado, o Senhor usou até uma mula. Está lá. Ele usou a mula para falar com o balão. E ainda mais você, que é uma criação de Deus. Então você pode ser usado. A outra coisa que eu quero mostrar para você nessa história. Ei, você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir, porque eu não sou de fazer isso, mas nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós éramos escravos. Glória a Deus, eu acho que ninguém aqui viveu, não sabe, se tem parentes já, se conhecer, deve conhecer por história, né? Sobre a escravidão. Mas como um escravo era tratado. Aí sabe a história de que porque você não está vendo no físico, você não consegue ver o espiritual? Mas é isso que a Bíblia fala. Você era escravo. Escravo do pecado. Você não tinha liberdade para fazer o que você quer. Eu já falei aqui que liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que precisa ser feito. Porque nem sempre o que eu quero é o bom para mim. Nem sempre o que eu quero é o bom. Não quero ler a Bíblia. É o bom. Mas eu vou ler porque eu sou livre e eu posso mandar em mim porque eu não sou escrava do que eu quero ou que eu não quero. Eu preciso ler. Isso aqui me nutre. Isso me alimenta. Isso me transforma. Então eu vou ler porque eu sou livre. Eu posso escolher o que fazer. Eu não sou condenada a fazer o que o meu desejo quer que eu faça. Eu sou livre, eu fui comprada para ser livre. Então liberdade não é você fazer o que o seu desejo quer, mas é você fazer o que precisa ser feito. Deus fala para Oséias, Oséias, vai lá e compra ela de volta. Ela estava lá se prostituindo. E Oséias vai lá, a Bíblia fala que ele leva lá uma quantia de prata, leva cevada e compra, sabe quem? A mulher que era dele. Oséias compra a mulher dele. Alguém aqui já teve a experiência de perder algo que era seu e você ter que comprar novamente? Eu não sei se você já teve a experiência de perder algo de muito valor, talvez uma joia de família que teve que ser penhorada. Talvez
um móvel que teve que ser penhorado, ou uma casa, você disse, era minha. Eu paguei com tanto sacrifício, era minha. E aí você teve que ver que aquilo que era seu penhorado. Foi isso que aconteceu. Legalmente, quem que nos criou? Nós somos de quem? Do Senhor. Ele é o nosso Criador, Ele nos criou. Mas sabe o que aconteceu? Nós fomos ficar sobre posse de Satanás. Isso daí já vai entrar na disciplina do Senhor. Que é assim, o Senhor disciplina aqueles que Ele ama, amém? Então eu e você, nós somos criação de quem? De quem que você é criação? Do Senhor. Agora você já parou para pensar? Eu quero que você pense, eu quero que você se concentre nisso. O Senhor me criou, eu sou criação dele e depois ele teve que me comprar. Algo que era dele, ele teve que comprar. Não tem cabimento. Sabe por quê? Porque eu e você nascemos do pecado. Aí algo que já era de Deus, que Ele criou, Ele teve que comprar de novo. Ele teve que ir lá, Ele teve que pagar o preço pela minha vida e pela sua. Para que eu e você fôssemos livres. Esse é o tamanho do amor do Senhor. Porque se você ainda não passou por essa experiência de perder algo que é seu e ter que ir lá, irmãos, imagine. Quero que você imagine. Quando a gente fala do bolso, né? A gente sente. Bora colocar aqui que você comprou esse carro. Carro da irmã, vou profetizar. Você pagou no carro 100 mil. Você pagou, quero que você imagine isso. Você pagou nesse carro 100 mil reais. Você está muito feliz. Porque que carro bonito. Olha só. Poxa, que bem que você conseguiu. Mas você é casado. Ou você é casado. E aí um dia, o seu marido ou a sua esposa, ele se envolveu numa dívida que você não sabe. Ele era viciado em jogos. Ele fazia apostas. Enfim. Ele se endividou no cartão de crédito. Eu sei que ele acumulou uma dívida muito grande e agora ele teve que penhorar o carro para não perder a vida. Ele foi lá e penhorou o carro. Aí você olha e fala assim, meu Deus, meu carro penhorado. O carro que era meu, eu paguei 100 mil por ele. Agora eu vou ter que pagar de novo para o carro voltar a ser meu, o carro que era meu. Foi isso que Jesus fez por mim, por você. Nós éramos dele, mas estávamos sobre posse de Satanás por causa do nosso pecado. Mas ele foi lá e disse assim, ó, vou pagar de novo porque é meu. Vou pagar porque eu quero. Vou pagar porque eu amo. Vou pagar novamente. E foi lá, ó, e pagou. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, por favor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Ei, você foi comprado. Você foi comprada. Você pertence a alguém, você não é mais escravo. Teve um alto preço que foi pago por você. Aí vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. E você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por prata, o Senhor não chegou lá e negociou. Não, eu vou dar, quanto que é o cheque? Não, a Bíblia diz que o preço que foi pago foi o sangue de um inocente, um sangue limpo de um inocente. Foi esse preço que você valeu. Foi esse penhor aí que foi lá, ó, e que você foi resgatado. Eu e você fomos redimidos. Você sabe o que é ser redimido? Porque às vezes a gente fala assim, eu fui redimida, eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro. Você sabe o que é redenção? Ser redimido é ser resgatado. Resgatado de uma dívida que você não podia pagar. Você não podia pagar. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente não gosta de levantar a mão e dizer assim, eu quero confessar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador? Sabe por quê? Porque a nossa mente automaticamente ela vai racionalizar aquilo que você vai ter que parar de fazer. Porque o inimigo ele trabalha. Então ele diz assim, olha, não aceita esse convite. Não aceita Jesus como teu Senhor, como Salvador, porque tu vai ter que parar de fazer um monte de coisa. Mas sabe o que é engraçado? A tua mente não fala para você que não tem nada que você possa fazer nesse mundo que possa te salvar. Nesse momento, a tua mente não fala isso para ti. Ela não diz assim, cara, mas deixa eu te falar uma coisa, tu pode ser muito bom em tudo, tu pode ser a melhor pessoa, tu pode fazer obra de caridade, tu pode achar que tu é bom, tu pode dar esmola, tu pode ser um bom filho, tu pode ser um bom marido, tu pode ser um bom profissional. Nada disso é capaz de te salvar. Nessa hora a tua mente não fala isso pra você. O que ela fala? Não levanta a mão, não levanta a mão, não levanta a mão, porque aceitar Jesus é virar crente. E crente não pode fazer um monte de coisa. Pode não mesmo. Queria dizer que é diferente, mas não é. Pode não, porque nós fomos comprados por um alto preço, por um sangue inocente. Quem aqui daria qualquer uma dessas crianças aí, para morrer por mim? Traz aqui pra gente pegar uma faca, cortar, colocar numa cruz aqui, derramar o sangue pela minha vida. Quem daria? Ninguém. Mas Deus fez isso. Ele fez isso. O filho dele não tinha pecado nenhum. Ele era limpo, limpo, limpo. Um cordeiro limpo, sem mancha, sem mácula, sem pecado, perfeito. Esse era o preço. Então, você pode pagar? Tem alguém aqui perfeito entre nós? Tem alguém aqui perfeito que nunca errou, não tem pecado, que pode oferecer o seu sangue em favor de si mesmo? Se tiver, por favor, se levante. Não tem, você não pode pagar a sua dívida. Você não pode pagar a sua dívida. Você está condenado a viver na escravidão. A não ser que você aceite a oferta de Jesus. Não concordo com isso. Não tem problema. Você vai continuar no mesmo lugar. Nada muda. Você vai continuar com sua cegueira espiritual. Nada muda. Você continua no mesmo lugar. Mas eu e você precisamos ter um coração humilde e entender que o nosso pecado não há nada que nós venhamos fazer que pode anulá-lo. Só o sangue daquele que não tem pecado, daquele que é perfeito, daquele que é justo, daquele que escolheu, foi obediente, obedeceu,
deixar a glória dele, se humilhar, vir encarnado, ocupar o espaço de um ventre de alguém que era pecadora. Porque Maria era pecadora. Porque até então, ninguém, todos nós precisamos de um Salvador. Todos. Ele se humilhou e ele veio, ocupar o ventre de alguém que era ser humano, pecadora. Sabe por quê? Ele tinha um penhor. Porque ele tinha... O amor dele queria comprar algo que legalmente já era dele. Porque ele criou. Aí ele se humilhou, ele veio como forma humana. Essa natureza aqui, carnal, decaída, podre do pecado, ele veio para derramar um sangue numa cruz por mim e por você. E aí você não quer aceitar a oferta? Não tem problema. Você pode viver a sua vida sem aceitar a oferta de Jesus. Mas sinceramente, será que é uma escolha inteligente? Sinceramente, será que é uma escolha inteligente, sabendo que não há nada que você faça, você pode se enganar e você pode decidir hoje se a melhor pessoa que existe na face da terra, o seu nome está sendo esperado no inferno. A única coisa que pode nos tirar desse juízo eterno, o inferno, irmãos, ele não foi criado para a criação de Deus. Não foi. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas eu quero falar algo. É para lá que a Bíblia diz. A Bíblia, a palavra de Deus diz que eu e você vamos, se nós não confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se nós não aceitarmos esse convite. Porque vamos pensar, né, que a nossa mente, ela dá uma enganada ali na gente, ela não gosta de pensar. Se alguém pudesse se salvar por si só, para que Deus mandaria Jesus para essa terra? E aí eu quero também te fazer pensar. Se Deus fez o máximo, né? Ali que hoje a gente pode falar assim, ele fez o ápice, que ele é imensurável, ele pode fazer infinitamente mais. Mas se ele quis mostrar o amor dele naquela cruz por mim e por você, o que você acha que espera você se você não aceitar essa oferta? Meu irmão, eu dei tudo de mim. Tu não quer dar nada de ti. Será que para um Deus, como a Aline estava falando aqui no começo, que é justo, será que essa matemática bate? Será que essa matemática bate? Então, Deus, a Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo. Ele amou, um amor que eu e você desconhecemos. Sabe por quê? Porque por muito menos a gente quer matar o nosso irmão. Muito menos. E Ele fala que Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para o que nele crê, não o quê? Perecer, sofrer, mas tem a vida eterna. Ah, mas eu creio em Jesus. Se você crê, então você precisa confessá-lo, porque a Bíblia diz: se você crer e confessar com a sua boca, então você precisa confessar. Então o sangue de Jesus, irmãos, é a redenção, é a nossa remissão. Ele foi lá, Ele nos resgatou. Nós estávamos sob poder de Satanás. Eu não acho, Carla, mas eu quero te falar que é bem nesse lugar que você estava. Quem de fato foi salvo, quem de fato entendeu a graça, sabe onde estava. Eu sei aonde estava. Eu estava. Eu sei muito bem o que eu fazia antes de encontrar Jesus. Eu sei muito bem quais eram as minhas obras que eu praticava antes de encontrar Jesus. Eu sei muito bem. Eu olhando para trás hoje, eu posso falar nas mãos de quem que eu estava. Escute algo. Ah, Carla, mas você pode ser do terceiro grupo. Eu não quero me envolver. Esse negócio de céu e inferno, isso não combina muito comigo.
eu não quero me envolver, eu quero ser do terceiro grupo, não tem não? O terceiro grupo? Aquele que não tem nem do céu, nem do inferno. Poxa, irmão, não tem não. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que não ajunta, espalha. Quem não está com ele, automaticamente está com Satanás. Mas eu não concordo com isso. Não tem problema, não muda a sua situação. Satanás não precisa que você concorde para ele continuar agindo na sua vida. Não se preocupa. Você não precisa concordar com isso. Ele vai continuar trabalhando na sua vida, continuar te mantendo escravo. Ele vai continuar colocando ambição no seu coração, desejo por pecar. Ele vai continuar. Não tem problema nenhum, fica tranquilo, você não precisa concordar. Você vai fazer, sabe só o quê? Obedecer. Você vai só obedecê-lo. Porque nós, irmãos, não é isso que nós somos, marionete nas mãos de Satanás. Tinha vezes eu já convertida que eu tinha vontade de fazer algumas coisas e eu lembro que eu, Satanás, não sou mais tua marionete. Antes, quando eu era tua marionete, aí eu fazia isso que tu queria aí. Eu fazia. Hoje eu não sou mais, eu não vou mais fazer. Aí você fala, não, sou eu que escolho. Será mesmo? Será mesmo que quando você termina de pecar, a consciência vem e você diz assim, ó, nunca mais eu vou fazer isso. Será mesmo que você consegue? Será mesmo que é você que escolhe? Será? Ou será que você está sendo só enganado e continuando a andar com quem você não deveria? Então eu e você precisamos entender. Por que, Carla, é tão importante que eu entenda o que o Senhor Jesus fez por mim? Porque quando você entende o que Jesus fez por você, sabe o que brota dentro de você, irmãos? Gratidão. Quando você entende que você não podia pagar, que por mais que você vivesse a sua vida toda, por mais que você dedicasse, você fosse melhor em tudo, melhor aluno, melhor filho, melhor profissional, melhor tudo, você não podia pagar. Quando você entende, isso gera em você um sentimento de gratidão. Uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, sabe qual é? Quando aquela mulher lava os pés de Jesus com aquele perfume carérrimo. E as pessoas começam a falar dela, sabe? Tá estragando esse perfume. Esse perfume podia ser dado para os pobres. Olha só. E aí o profeta lá, o sacerdote Jesus, se eu não me engano é Simão o nome dele, ele diz assim, olha só, Jesus está deixando uma pecadora lavar os pés dele, tocar nele. Jesus conta uma parábolazinha para Simão, ele diz, Simão, deixa eu te falar algo. Quem muito foi perdoado, Simão, muito ama. Muito ama. Porque sabe que não tinha nada que pudesse ser feito para ser perdoado. Então, automaticamente, Simão, muito ama. Você, Simão, você não sabe o que é isso. Sabe por quê? Porque você acha que você é o religioso, você é o cara. Você é o entendedor da lei. Agora, quem tem um verme que vivia no pecado, que não tinha esperança, que satisfazia seus desejos, que gostava da ambição, da sedução, do monte de coisa, e vê que aquelas coisas não fazem mais parte da sua vida, e vê que agora você vive para a glória de Deus, e vê que alguém que não tinha pecado te limpou, te lavou, te redimiu, Simão. Isso gera uma gratidão ao ponto de você entregar o perfume mais caro, de talvez foi calculado de 1 ano de trabalho, Simão, lavar os meus pés, Simão. Porque sabe, Simão, sabe, quem tem esse sentimento de gratidão, de saber de onde saiu,
E o que seria se não fosse o amor de Jesus? Sabe que você tem que corresponder, que você tem que mudar de vida, que você não pode mais ficar vivendo do mesmo jeito, porque de lá o Senhor já te tirou. E aí a terceira coisa que eu quero falar contigo, Deus fala, Oséias vai lá, Oséias paga o preço pela Gomer, e ele diz assim: agora vem, Gomer, você não vai mais se prostituir, você não vai mais. Ei, aquele que está em Cristo é nova criatura. Ah, Carla, mas os desejos continuam aqui, a vontade continua aqui. Eu aceitei Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador, eu quero que Ele mude a minha vida, mas as circunstâncias não continuam no mesmo corpo, a mente continua aqui, eu continuo na mesma família, os mesmos problemas. É isso mesmo. Mas agora você vai aprender o que é ser uma pessoa livre. Você não sabe, você vai aprender. Eu gosto quando o Senhor tira o povo do Egito, eles eram escravos. A Bíblia fala que eles apanhavam. A Bíblia diz que eles eram tratados assim, muito, muito ruins. E aí o Senhor vai lá, tira eles daquela escravidão e manda eles para uma terra aqui, mana leite e mel, que Ele vai dar para esse povo. Ele diz: agora vocês vão ser livres, eu tenho uma terra para vocês, vocês não são mais escravos, vocês vão ser donos da própria terra de vocês. E sabe o que mais? Vocês não vão sair de mãos vazias. Quando vocês saírem do Egito, vocês vão sair com muita riqueza. Eu vou fazer isso por vocês. Leve povo. E aí só que o povo tem que passar por um processo. E aí quando as coisas começam a apertar, o povo é com saudade das panelas de carne lá do Egito. Eu tô com saudade do cheiro das cebolas. Que isso, meu irmão? Só porque a dificuldade está pegando, só porque o desejo, só porque a vontade veio. Ei, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sei quem me escolheu, eu sei quem pagou um alto preço. Tu não vai vencer desejo. Tu não vai vencer aquilo que é errado na minha vida, não vai vencer, porque eu estou em Cristo. E a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, e as circunstâncias vão vir. Diversas vão vir, porque as circunstâncias muitas vezes continuam a mesma, mas porque o Senhor quer provar o meu coração e o seu, para ver se você vai continuar firme, se você de fato fez uma aliança com Ele, se você de fato está com Ele. Aí o Senhor deixa chegar até o extremo. Aí quando chega o extremo, o que acontece? O Senhor manda a providência. O povo está fugindo dos egípcios. E Moisés, a gente vai morrer. Você trouxe a gente aqui para morrer. Aí chega no mar fazer. Aí o Senhor diz: Moisés, agora bate o cajado. Ei, aguenta firme. Aguenta firme, que se você aguentar, se você decidir não ir para aquela, se você decidir não ir para aquele pecado, se você decidir não fazer, se você não olhar, se você decidir não pegar, se você decidir não vou fazer, Ele vai dizer: aguenta firme, que eu vou ter o cajado. Se você decidir não mentir, você decidir, eu vou aguentar, Senhor. Eu não sou mais a mesma pessoa, o Senhor está me levando para a minha terra prometida. Liberdade. Aguenta firme. Você é nova criatura. Mas aí sabe o que acontece? Eu vou voltar lá para as panelas do Egito. Irmã, escravo, chicoteado, amarrado, preso, sem perspectiva. É exatamente aí que Satanás quer te deixar, sem perspectiva de vida. Mas você ali, você acha tudo mentira, você acha que você está tendo controle, você acha que é você que comanda a situação. Ei, eu e você não temos controle de nada. De nada. Que loucura!
nós vivermos longe de quem tem o controle de tudo. Que loucura! Eu e você não temos controle de nada. Sabe? E aí a gente volta, mesmo depois de ter sido redimido, mesmo depois do sangue ter sido derramado, mesmo depois do preço ter sido pago, você volta para o mesmo lugar de onde o Senhor que te amou, que te valoriza, porque Ele vê valor em você, Ele olha para você e Ele não vê o que você está fazendo agora, sabe o que Ele vê? Ele vê quem você é nele em Cristo Jesus. Ele vê que a sua vida vai glorificar o nome dEle. Ele vê que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como tu era um bêbado na sarjeta, como tu era uma prostituta, como tu era uma descontrolada mulher, como tu era um viciado em drogas, tu não conseguia sair dessa vida, como? É isso que ele vê a obra que pessoas vão olhar para você, sabe quem elas vão enxergar? Ele. Elas vão enxergar Ele. Escolha hoje não ser mais burro, porque é isso que a gente é, português claro. É isso que Satanás faz com a gente, rouba a nossa inteligência. Mente como se a gente pudesse estar no controle, mente como se a gente pudesse escolher. Tudo mentira, tudo enganação. Ele é astuto, ele nos engana. Mente que você é só o seu desejo, é só a sua vontade. Mente que você pode ser muito além disso. Mente que você não pode ser livre. Mente, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Mente que você não pode ser um homem diferente, uma mulher diferente. Mente que você tem que ter a mesma família que a sua família, os seus pais tiveram, o mesmo casamento. Mentira. Eu posso falar isso que é mentira. Mente. Mas não tem como você acessar o que Deus tem para você se você não transformar a sua mente, se você não permanecer, se você não acreditar. Entenda, são muitos anos de escravidão, são muitos anos com a mente moldada ao mundo. Se você não gastar tempo com o Senhor, tempo com a palavra, e quando você estiver num cruzamento, você vai decidir no que você vai acreditar. Se é a palavra que diz que você pode vencer o pecado, que ele não te domina mais, ou se é o seu desejo gritando dentro de você, falando para você fazer, você vai escolher. Mas agora você vai ter acesso, porque você se colocou num lugar de buscar, e eu tenho certeza que o Senhor não vai te abandonar. Eu e você precisamos viver a verdade do Senhor. Eu e você precisamos ter temor ao Senhor. Eu falava com as mulheres na reunião de mulheres e um dia desse eu estava conversando com o Cauã e eu sei que muitas pessoas, engraçado, amor e medo de uma coisa. Pessoas acham. Se eu perguntar para você, você sabe a diferença de temor e medo? A mulherada já sabe. Acham que temor e medo é a mesma coisa, não é. O medo te paralisa, o medo é um espírito. Deus fala na palavra dele: não tenha medo, eu não te dei um espírito de medo. Vê quantas vezes o Senhor fala na palavra dele para eu e você não termos medo. Medo é um espírito, agora temor é adoração, temor é reverência. Temor é dedicação, é respeito. Não é medo. Eu não vou fazer. Tenho medo. Vai comigo. Não. Eu não vou fazer porque eu tenho respeito. Eu não vou fazer porque eu adoro o meu Deus. Isso vai entristecer o coração dele. Eu não vou fazer porque eu não quero vê-lo triste. Reverência. Reverência é diferente de medo. Eu não vou fazer porque
lhe deu o filho dele que não tinha culpa nenhuma para morrer por mim, que era todo culpado. Por isso eu não vou fazer. Temor é totalmente diferente de medo. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente pela palavra de Deus, para que vocês possam experimentar a perfeita e agradável vontade do Senhor. Do que adianta? Você confessou Jesus, você está até sentado nessa cadeira, mas você continua vivendo o padrão do mundo. Você continua preso, quando o Senhor tem liberdade para cada um de nós. Oséias pegou aquela mulher, ele comprou, ele pagou o preço por ela, por algo que já era dele. Gomer era a esposa dele. Gomer, você não vai mais ser prostituta. Ei, o Senhor espera de mim, de você, uma resposta por aquilo que Ele fez. Sabe aquela historinha que contam pra gente? Não, Deus não quer nada em troca. Não, porque Deus não pede. Às vezes tem até uns louvores, né, que cantam, não, porque Deus... Não, Deus quer. Deus quer. A gente for muito menos quando dá um presentinho pra alguém, ainda que baratinho, o que você quer ouvir? Ai, obrigada, eu gostei tanto, obrigada por lembrar de mim, não é não? A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Espera uma resposta nossa. Qual é a sua resposta? E hoje a minha pergunta para você é: qual é a resposta que você está dando para o sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz? Você não podia pagar. Ele foi lá e Ele pagou por você. Qual é a sua resposta? Será que a sua vida tem sido de referência, de adoração? Será que você falou assim: a minha vida vai ser diferente, porque Jesus pagou um preço por mim que eu não podia pagar, então a minha vida vai ser para glorificar Ele? Ou será que você, mesmo tendo sido comprada, você continua no mesmo lugar? Não aceite isso. Não aceite. Se você olha para você e você vê que você está no mesmo lugar, não aceite isso. Fale para o Senhor hoje: Senhor, eu não aceito ficar no mesmo lugar. Eu fui comprada, eu fui redimida. Eu quero, meu, é direito, tua herança, uma vida diferente. Eu quero isso. Pode ficar de pé, por favor. Eu e você precisamos pensar. Eu disse aqui que cada culto, um dia desse eu escutava um casal falando, né, que os cultos da Lion, eles têm sido muito cultos de posicionamento, sabe? Para você se posicionar, para você de fato se posicionar, porque, como eu falei, o mundo espiritual é real. Talvez hoje você veja a sua vida e pode estar tudo bem. Nossa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Nossa, a minha condição financeira, uau! Comprei meu carro, minha casa. Uau, não me falta nada. Não sei nem o que eu vou comer hoje, que tem tanta coisa dentro da geladeira. Talvez você possa estar vivendo o melhor momento da sua vida, na sua vida física. Eu quero te falar que essa vida aqui, ela é passageira. 1 Pedro capítulo 13 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, criar forma pelos maus desejos de outrora, pelos maus desejos de antes, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo.
Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E é só uma jornada. Se a gente vivesse sabendo que a nossa senha pode ser chamada daqui a pouco. Se você soubesse, se você vivesse sabendo que amanhã é seu dia, que amanhã vão chamar seu nome. Como seria a sua vida hoje? Se você soubesse, amanhã é meu dia, amanhã vão chamar o meu nome. Você olha para a Bíblia e você vê milhares de advertências. Ei, não acumulem tesouros. Ei, não sejam ambiciosos. Isso aqui vai ficar. E você vai para onde? O seu espírito vai para onde? Você vai morar a eternidade com quem? Sabe? Eu e você precisamos dar uma resposta ao sacrifício de Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero que você faça um autoexame. Eu quero que você faça um autoexame olhando para a sua vida e veja se você tem correspondido de fato o que Jesus fez por você. Será que você entende? Será que você consegue entender que não há nada que você pudesse fazer, nem o quão bom pudesse ser, que conseguiria pagar o que Jesus fez por você? Será que você tem dedicado a sua vida, ter falado assim, já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim? Será que você tem dedicado a sua vida em gratidão por aquele que morreu por você, por aquele que pagou a dívida para você? Sabe, para você ter acesso à vida eterna, para você ter acesso àquilo que Jesus tem preparado. A Bíblia diz que o que Deus tem para cada um de nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Já pensou, olho não viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para que você tenha acesso a isso, você precisa confessar Jesus como seu Salvador. E se você fez isso hoje, eu quero te dar a oportunidade de fazê-lo. Porque eu quero que você entenda que não é o que você vai abrir mão. Abrir mão por abrir mão, Jesus abriu mão de tudo. Eu quero que você entenda que você vai continuar no mesmo lugar, que você não pode se salvar. Você não pode se salvar. Você pode até não tem espiritual acontecendo aqui. Mas eu posso te afirmar, você não pode se salvar. Então, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu quero te dar a oportunidade de fazê-lo. Eu quero te encorajar em mudar isso e fazê-lo. Ou se você já confessou Jesus como seu Salvador, mas você estou longe dos caminhos dele, você olha e você estava muito distante dele, muito distante daquilo que Jesus tem para a sua vida. Você se afastou. Você deixou outras coisas ocuparem seu coração. Também quero te dar a oportunidade de vir aqui na frente.